Graça e paz a todos vocês. O tempo tem me feito ficar mais mole. Aqueles que já me conhecem há um tempo sabem que sempre eu tive um estilo bastante rígido. Porém, as várias experiências da vida e o estudo da palavra de Deus mais aprofundado, porque muitas vezes acontecia que a minha experiência diária não combinava com os conceitos que eu tinha ou pensava ter acerca de assuntos da palavra de Deus, me fizeram ir mudando. E um deles é tentar compreender por que as pessoas reagem como elas reagem. E nesse estudo sobre a herança que o Senhor nos deu, vendo, por exemplo, vários casais que não querem ter filhos, eu comecei a perceber que esses casais também sofrem muita pressão da sociedade. E mesmo que a maioria dos casos argumentos que eles apresentam não sejam, digamos assim, aprovados pela palavra de Deus, eu não posso deixar de perceber que isso também é um incômodo dentro da família cristã. E eu posso dizer o seguinte, que muitas vezes no meio cristão, casais que não têm filhos ou não podem ter filhos têm sofrido muito. E é pensando neles que eu resolvi fazer esse devocional. Porque por mais que não se saiba o motivo por que eles não podem ter filhos ou seja resultado de algum ato do passado na vida de um deles, no entanto, eles levam um peso muito grande. Eles levam um peso na comunidade que muitas vezes é difícil para eles suportarem. Primeiro porque eles já têm um problema com eles mesmos. Muitos deles se sentem culpados por não serem pais. E em segundo porque precisam enfrentar a própria comunidade, em especial a comunidade cristã, que parece colocá-los num patamar de subcasais ou casais incompletos. E é por essa razão que eu gostaria de falar hoje sobre a bênção de não ter filhos. Eu quero listar algumas verdades a estes casais para que eles ponderem, meditem em como eles podem ser felizes mesmo sem terem filhos. E a primeira ponderação que eu gostaria que você fizesse é que Deus vos chamou para uma perspectiva diferente na vida de vocês para serem bênção na vida dos outros. Como isso é possível? Primeiro, quem sabe Deus vos chamou para ser pais, não de filhos naturais, mas de filhos não naturais, isto é, adotados. Eu não sei quantos sabem, mas eu sou fruto de adoção. Eu fui adotado pela minha tia. Então, quando eu olho a família do meu pai, a família da minha mãe, que graças a Deus hoje são crentes em Cristo Jesus, mas eu percebo que Deus foi muito bondoso comigo, me colocando na família que me colocou. Eu vi quanto Deus usou a minha mãe adotiva para ser uma bênção, a família adotiva para ser uma bênção na minha vida. E aquilo fez um diferencial quando eu comparo o que Deus fez na vida da família da minha mãe biológica e do meu pai biológico. Deus me deu privilégios extraordinários, tem ainda me dado privilégios extraordinários que são fruto dessa adoção. Então Deus pode ter te privado vocês dois de terem filhos, para que vocês possam ter filhos, no caso de adoção. Por quê? Porque há muita criança nesse mundo abandonada por pais, abandonada por mães, por histórias tão difíceis, mas que você pode ser um instrumento de Deus, para que a história deles seja gloriosa no Senhor. Segundo, ainda pensando que Deus tem uma perspectiva diferente para vocês, quem sabe Deus os chamou para ser pais, não de filhos naturais, mas de filhos na fé. Quem sabe Deus tem chamado vocês para se dedicarem a pessoas e ganharem pessoas para Cristo, serem instrumentos de Deus para que muitas almas cheguem e se tornem filhos de Deus. É interessante que quando nós pensamos em Paulo, que ao que nós entendemos não foi casado, nem teve filhos, ele fala sobre Timóteo, sobre Tito, que diz, olha, verdadeiros filhos na fé. E quando ele escreve a carta dele para
Filemon, perdão, a falta de memória, Filemon, ele fala sobre Onésimo, quer dizer, aquele a quem gerei em algemas. Quer dizer, ele fala do filho que ele gerou em algemas. Então, mesmo não sendo alguém que tenha filhos, Paulo foi um homem que gerou muitos filhos na fé. Isso é, foi um instrumento de Deus para gerar muitos filhos para Deus. Então, essa é uma bênção que Deus pode estar dando, que o fato de vocês não terem filhos lhes dão a oportunidade de ter um pouco mais de liberdade para investir em gerar filhos na fé. Terceira, ainda pensando nesse aspecto do plano de Deus para vocês, quem sabe Deus os chamou para entregarem-se completamente à obra dele, tanto na igreja local, podendo investir-se mais na igreja local, como quem sabe no próprio ministério de tempo integral. Interessante que Jesus Cristo, respondendo aos seus discípulos sobre o chamado para o celibato, ele diz: porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem é apto para admitir, o admita. Ele estava falando aqui porque a resposta de Jesus foi muito dura quanto à questão do divórcio. E eles disseram, se é assim, então é melhor não casar. Jesus disse, não, nem todos foram chamados para esse dom. E ele vai falar sobre o celibato. E eu gostaria de aplicar isso também quanto a pais que não têm filhos. Deus pode ter chamado vocês para que vocês tenham condições de se dedicarem exclusivamente para Deus. E que os filhos seriam, em algum momento, digamos assim, algo que tiraria essa exclusividade. Vocês dois podem se dedicar ao trabalho de Deus, podem dedicar a vida no serviço de Deus. Olha, eu me lembro muito bem quando eu e a Melanie, era só nós dois, ainda não tinha nascido a Heloena, nós dedicamos muito tempo investindo em adolescentes que eram como filhos, eles muitas vezes nos consideravam como pais, até hoje chamam pais de consideração. E foi um tempo muito bom, porque a gente podia usar o nosso tempo para investir na vida daqueles adolescentes. Isso foi um tempo maravilhoso para nós também. E depois Deus nos trouxe os nossos filhos. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que Deus pode ter chamado você para você se entregar, para vocês se entregarem nas mãos de Deus e servir a sua igreja, tanto a igreja local como também o próprio ministério. Eu gostaria de trazer como segunda reflexão para você a seguinte ideia: ninguém despreze a vossa falta de filhos, antes sejam padrões dos casais. É claro que eu estou parafraseando Paulo ao falar ao jovem pastor Timóteo em 1 Timóteo 4,12. Porém, o que eu quero dizer é que Deus pode ter chamado vocês para auxiliar outros casais, para auxiliar aqueles que precisam de ajuda. Talvez você, esposa, auxiliar uma mãe, você, esposa, auxiliar um pai. Talvez Deus tenha lhe dado o dom de aconselhamento, de exortação, e vocês podem ser uma bênção na vida de outro casal. Às vezes um casal que está passando por uma dificuldade, até quem sabe de separação, por conta dos filhos, seja por conta de outro problema, e vocês estando estáveis no Senhor, podem ser uma bênção para esse casal e podem se deslocar com mais facilidade para dar apoio, porque estão livres para isso. Então, o mesmo não tendo filhos, isso não tira de vocês a oportunidade de serem padrões dos fiéis na questão dos casais. O marido pode ser um alívio para outro pai nas suas responsabilidades, socorro que ele precise. Um bom testemunho de vocês como casal, crentes, pode ajudar muitos outros casais que tenham filhos, mas estão em crise e por vocês estarem juntos no Senhor, podem muito ajudá-los. E dentro disso, não se diminua ou não se sinta diminuído ou diminuída se, ao tentar ajudar alguém ou até mesmo confrontar alguém, exortar, alguém lhe diga: você não tem ideia o que é ser pai ou mãe. Ora,
se isso fosse absolutamente verdade, Paulo não teria nenhuma autoridade dada para falar para as famílias. Afinal, ao que nos consta, ele não era casado e não tinha filhos. Timóteo não era casado, mas precisava lidar com as famílias na igreja de Éfeso e exortá-las. Você pode não ter a experiência de ter filhos, mas de repente Deus lhe deu uma experiência de um lar, de ver seu pai, de ver sua mãe, de ver um lar com irmãos. E quem sabe até um lar cristão, coisa que talvez a pessoa que está lhe dizendo isso não teve. E que Deus lhe deu uma base para saber na prática o que diz a palavra de Deus sobre família. Então você tem condições de ajudar sim. Apenas tenha humildade, pois haverá sim aspectos da vida de mãe e pai que você nunca saberá como é. Um exemplo, por exemplo, eu nunca vou saber o que é gerar um filho no ventre. Amo meus filhos, os pais amam os filhos, e tem pais que até na perda de um filho se recuperam muito mais lentamente do que as mães, mas os pais nunca saberão o que é gerar um filho no ventre. Mas isso não os diminui. Olha, tenha humildade de reconhecer isso, mas peça a Deus sabedoria de não revidar as afrontas, deixando-as isso com o Senhor, e se coloque sempre à disposição para servir. Como diz Provérbios 16:7, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles até os seus inimigos. Minha terceira ponderação hoje, que eu gostaria que você pensasse, é: Deus não permite nada além das nossas forças. Em última análise, Deus, que sabe de todas as coisas, sabia que a vida de paternidade e maternidade, por mais que fosse muito desejada por vocês, não seria boa, nem agradável, nem perfeita para o casamento de vocês. Há acontecimentos na vida familiar que arrastam o nosso coração e nos fazem definitivamente ficar sem rumo. 2 exemplos darei para você. O primeiro exemplo está na Bíblia e eu vou precisar que você me acompanhe no raciocínio. É um relato que se encontra em 2 Reis, capítulo 4, de 8 a 37, onde nós temos a história do profeta Eliseu, que foi hospedado pela sunamita e o seu marido. Depois de ele ver o quanto eles eram bondosos com ele, ele perguntou: o que eu posso fazer por vocês? Eles disseram: não, nós estamos bem. E aí ele pergunta para Geazi, o seu moço de serviço, e aí? Ele diz: olha, eles não têm filhos. Então, pela palavra de Deus, ele faz uma promessa: ó, daqui a um ano você vai estar segurando um filho. E ela diz: ah, não minta para mim não, por favor. Então, ela não acreditava no que estava ouvindo. Mas ela teve um filho, porque foi Deus que prometeu. Só que depois de um tempo, nós não podemos precisar qual a idade da criança, a criança sofreu um problema que aparentemente hoje podemos dizer que seria uma meningite e veio a falecer. Ela então vai ao encontro do profeta e, ao encontrá-lo, diz o seguinte: por acaso eu te pedi um filho? Não pedi que não mentisse a tua serva? O que aquela mulher estava dizendo é que o fato de ela perder o filho era como se Deus tivesse mentido para ela. Disse: eu vou te dar um filho, mas depois retirou dela. A história termina bem, porque aqueles que sabem a história sabem que foi para lá e pelo poder de Deus ressuscitou aquela criança. No entanto, se aquela criança tivesse ficado morta, aquilo seria talvez um arraso para a fé daquela mulher. E isso pode acontecer com muitas pessoas, porque nós temos dificuldades, sim. Esses problemas muitas vezes arrastam a nossa fé. O segundo exemplo é de uma história missionária, em especial de Adoniran Judson e sua primeira esposa, Anne. E a história conta que eles foram para o campo missionário e na viagem ela perdeu o seu primeiro filho. A gente não sabe bem, porque alguns historiadores dizem que foi um aborto, outros dizem que foi uma morte prematura. O certo é que isso já abalou muito a saúde dela, não só a saúde física como a saúde mental. Não muito tempo depois, eles tiveram que conviver, e principalmente Anne teve que conviver com a perda da sua segunda filha, que ela morreu de febre amarela. Alguns historiadores mais minuciosos contam que Anne tinha muitas crises de depressão e muitas vezes, por conta da falta de um conhecimento mais aprimorado, se a gente já tem problema com entendimento de depressão hoje, no século XXI, imagine naquele tempo. E muitas vezes as pessoas tinham Anne como louca.
Mas, graças a Deus, a história de Anne Emmanuel é uma história muito bonita, porque apesar disso, ela morre como um exemplo de fé. Mas eu só estou mostrando para você como essas coisas podem ser difíceis, e não é à toa que Paulo falou aos irmãos de Corinto o seguinte: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Então, Deus nos conhece. Deus sabe que há muitas coisas no matrimônio, na maternidade, na paternidade, que trazem muitas dificuldades. E Ele sabe que muitos de nós não temos estrutura física e mental para suportar muitas perdas ou algumas perdas que podem acabar com a nossa fé e talvez até nos levar a fazer coisas impensadas. É por isso que o salmista, quando se refere à graça, à misericórdia e à bondade de Deus, diz: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por essa razão, não sinta pena de si mesmo porque você não tem filho. Ou perca tempo lamentando sobre isso, ou pior, se estranhando com Deus nessa área. Descanse na sabedoria, na bondade e lembre as palavras que ele falou através do profeta Jeremias quando o seu povo estava designado ao exílio na Babilônia. Jeremias 29:11 diz: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Tanto eu como a Melanie temos exemplos de casais na nossa família que não têm filhos, mas vivem para a glória de Deus e são uma bênção para outras pessoas. A Melanie tem o tio Davi e a tia Gracinha, que foram missionários durante anos e eles não têm filhos, mas foram uma bênção em vários lugares da região norte, investiram sua vida nas igrejas da região norte. Tiveram muitos filhos para Deus, serviram a Deus. Na minha família tem o meu cunhado Joanilson e a minha irmã Hélia. Eles estão servindo a Deus. Tem sido uma bênção na igreja onde eles estão, tem sido uma bênção para muitas pessoas. Não têm filhos, mas vivem felizes servindo ao Senhor. É só você ir na casa deles e ver como Deus é maravilhoso na vida deles. Por isso, não se sintam incompletos como casal, nem se sintam incompletos como homem ou mulher. Lembre-se que essa entidade família e os laços familiares são coisas natural deste mundo, mas no porvir seremos como os anjos, diz a Bíblia. E diante do trono da graça, ao recebermos aquele servo bom e fiel, veremos claramente que ser completos é estar dentro e obedecendo à vontade e o plano que Deus tem para as nossas vidas, fazendo isso com alegria e dedicação. Concluo dizendo que este é um assunto que pode ser explorado ainda mais. Porém, o que eu espero com este devocional é que ele seja um instrumento de Deus para casais que, mesmo não podendo ter filhos, possam descansar e experimentar quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus para a vida deles. Que Deus os abençoe.